Graça e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje acerca do depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas, no contexto em que o Senhor Jesus estava conversando com os fariseus. E vamos ver, queridos, que de fato 2 testemunhas falam do Pai e do Filho, e a terceira testemunha é a igreja unida em espírito. Vamos analisar? João capítulo 5, versos 30 a 37. Jesus falando com os fariseus. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, outro. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era, João, a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então Jesus está dizendo que ele não fazia nada por si mesmo. Outro testemunhava com ele, com as obras que Jesus fazia. João capítulo 8, versos 12 a 19. Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhes, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é o verdadeiro. Porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Os fariseus estavam falando isso tendo como base a lei, Deuteronômio 17, Deuteronômio 19, falando que para qualquer testemunho tem que haver no mínimo 2 pessoas. E Jesus estava testemunhando, segundo eles, sozinho. Só que o Espírito Santo estava com Jesus, testemunhando com ele. Não uma terceira pessoa, mas o Espírito do próprio Pai que estava em Jesus. Por isso Jesus falou que não estava sozinho. Mas ainda que ele tivesse, ele poderia testemunhar. Por quê? Porque ele veio de Deus. Ele também é Deus. Ele continua: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. A outra testemunha. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Olha só, meus irmãos. Então Jesus estava falando que o testemunho dele era verdadeiro porque estava com o Pai que testemunhava com ele. Deuteronômio 17, Deuteronômio 19, está escrito lá que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vamos meditar nisso. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vamos terminar de ler aqui João 8. Verso 17. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? E eles estavam pensando naturalmente, Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Então Jesus está falando de 2 testemunhas aqui. O Pai e o Filho. Ele e o Pai. E ele falou aqui para os fariseus, Se não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Nós já meditamos que Jesus falando acerca do outro Consolador é o Espírito do próprio Pai que seria enviado ao nosso coração, e foi enviado juntamente com o do Filho, que eles são um. E o mundo não pode ver e nem o conhece, mas vós o conheceis. Ou seja, está falando acerca do Pai que estava em Jesus. Esse é o outro Consolador que está em nós, queridos. O Pai das consolações, amém?
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que nos consola diante das nossas tribulações. Nós já vimos sobre isso, se eu não me engano, foi na parte 5 desta série. Então, queridos, até aqui não tem uma menção de 3, só de 2, Pai e Filho. Toda a obra que Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo que estava nele, ou seja, o Espírito do próprio Pai, e não uma terceira pessoa. Então lemos aqui João 5, do 30 ao 37, João 8, do 12 ao 19, falando acerca de 2 apenas testemunhas. 1 João, capítulo 5, versos 9 a 12. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Exatamente o que Jesus falou aqui, né? Nesses textos que lemos de João. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Olha só, a outra pessoa envolvida, a igreja envolvida, a terceira testemunha. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui João está novamente falando o que Jesus falou. O testemunho era do Pai e do Filho. Não tinha uma terceira pessoa. O Espírito Santo que estava em Jesus não era uma terceira pessoa, era o Pai, queridos. O Espírito do Pai. E agora, vamos meditar por que na lei está escrito pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha só, se o Espírito Santo fosse de fato uma terceira pessoa da Trindade, Jesus ele jamais falaria só pelo depoimento de 2 testemunhas. Porque ele citou esse texto de Deuteronômio 17 e Deuteronômio 19. Ele falou, né? Se eu não me engano, foi no verso 10. De João 8. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Mas lendo o que está escrito lá em Deuteronômio 17 e Deuteronômio 19, está escrito de 2 ou 3 testemunhas. Jesus citou 2 porque na época era só ele e o Pai. Hoje é ele, o Pai e a igreja, a terceira testemunha. Então, se o Espírito Santo de fato estivesse em Jesus, ele falaria pelo depoimento de 3 testemunhas. Mas ele não fala depoimento de 3 testemunhas, e a lei não fala de 3 testemunhas direto, fala de 2 ou 3. Se fossem 3 incontestáveis, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus falaria, e a lei também estaria escrito pelo depoimento de 3 testemunhas, mas é de 2 ou 3. 2 se concretizou na época de Jesus, porque ele era um com o Pai. Hoje, mais uma testemunha entrou aí. A igreja, queridos, nós somos a terceira testemunha. Vamos ler aqui João capítulo 20, verso 21. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele falou assim para a gente. Serve para nós, queridos. Falou para os seus discípulos, mas serve para nós. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai, a outra testemunha, que testemunha comigo, me enviou, eu também envio a vós. Vocês, a terceira testemunha. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Olha aí, a união do Pai e do Filho, as 2 testemunhas. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, 2 testemunhas na época de Jesus, Pai e Filho. Hoje, 3 testemunhas, Pai, Filho e a igreja. Eles se derramando em nós, queridos. Coisa tremenda. Jesus não orou assim? João 17, versos 21 a 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Aqui, queridos, as 3 testemunhas, pelo depoimento de 2 ou 3. 2, Pai e Filho, na época de Jesus. Jesus fez a obra, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, soprou o seu Espírito Santo em nós. Hoje,
O Espírito Santo é a união do Pai e do Filho, nós sabemos muito bem disso, não temos mais nenhuma dúvida quanto a isso. As duas testemunhas. Na terceira testemunha, que é a igreja. Nós somos testemunhas de Jesus, juntamente com o Pai. Pai, Filho e a igreja. Jesus falou, né? Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Essas são as duas testemunhas, queridos. Não é uma terceira pessoa da Trindade. É Pai, Filho e a igreja. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Todo fato se estabelecerá. Por isso que nós temos autoridade também, juntamente com o Pai e Filho. Jesus disse, todo poder me foi dado nos céus e da terra, portanto ide. Ele está repassando a autoridade para a igreja, queridos. No mundo do Espírito, nós governamos com Cristo. Satanás não pode nos tocar. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Queridos, Satanás está debaixo dos nossos pés. Porque testemunham conosco o Pai e o Filho. Por isso que nós temos poder para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente nos causará dano. Pai, Filho e a igreja. As 3 testemunhas estabelecidas. Amém, queridos? Essa é a verdadeira Trindade. Pai, Filho e a igreja. Amém? Então, até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.